e todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém? Paz do Senhor aqueles que acompanham, aqueles que depois irão remoer essa palavra, que a palavra do Senhor tenha alcançado todos. Nós temos lugares aqui na frente. Quem quiser se achegar, quem quiser sair do corredor, tem um lugar aqui à frente. Glória a Deus. Estamos aqui pela permissão do Senhor de estarmos buscando a sua presença, de estarmos buscando a sua face num dia tão importante, onde fazemos menção à ceia do corpo de Cristo, não porque somente hoje, não, todos os dias comemos do corpo de Cristo, comemos da carne, bebemos do sangue e temos vida no Senhor Jesus. Eu queria que todos aqueles que estão aqui abrisse bem o seu coração. Não vamos fazer como um costume, não vamos fazer como algo que nos foi ensinado, talvez de forma religiosa. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos fazer uma revelação do que significa, do que realmente é participarmos da ceia do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração, uma das coisas que nós não podemos de forma alguma perder, essa essência de nos alegrar de estarmos na casa do Senhor. Se eu perder essa essência, se eu perder esse desejo no meu coração, perdemos tudo que temos buscado, que temos já alcançado em Deus. Quando eu entro neste lugar, o temor e o tremor pela presença do Senhor tem que estar dentro do meu coração. O dar a paz ao meu irmão, cumprimentar o meu irmão, tem que ser debaixo do temor e do tremor. Vem cá, irmã Aparecida, senta aqui à frente. Tem que estar, o temor e o tremor tem que estar dentro do meu coração.
E uma das coisas que Deus tem soado neste lugar, irmãos, como que nós precisamos ter essa revelação, não só no lugar, mas nas vidas de cada irmão, de cada irmã, de cada pequenino. Como que isso precisa estar, essa revelação precisa estar aguçada dentro de nós. Não é só estar aqui, não é só se assentar, ouvir a palavra, não é só isso. Estava falando lá no bairro Palmeiras sobre o arder do nosso coração e ouvir a palavra do Senhor. O queimar dentro de nós essa vontade de estar na casa do Senhor, de ter realmente esse compromisso, esse desejo, essa fome, essa sede, que nada nos detém em buscar ao Senhor, em buscar a sua face. Irmãos, e muitas das coisas que o inimigo tem tentado nesses últimos dias é nos separar da tua presença. Eu não estou falando em separar de estar aqui dentro da casa. A preocupação, nós já sabemos disso, a preocupação do nosso adversário não é nos tirar deste lugar, é nos tirar da comunhão com o Senhor. E quando eu estou desligado, quando eu não estou na videira, quando eu não estou ligado na videira, eu estou desligado do Senhor, eu estou à parte do Senhor. Então não é só estar aqui, não é só cantarmos louvores, não é só depois irmos para a nossa casa, não, isso faz parte de uma vida que quer o Senhor, que está com o seu coração totalmente voltado a Ele, com desejo de querer adorá-lo, com desejo de buscá-lo. A palavra do Senhor nos fala: olha, alegrei-me quando me disseram. Será que no nosso coração existe essa alegria? Será que no nosso coração existe esse desejo de participar, de acrescentar, de dar ao Senhor? Ou será que nós vamos pensar, mas você? Isso não vem acontecer nas nossas vidas. É tudo que o nosso adversário deseja, nos separar dessa comunhão. Nos separando da comunhão, nós perdemos tudo. Estava conversando com o Paulinho, um breve relance. Fora da graça, não temos nada. Fora da presença do Senhor e desligado do Senhor, por mais que tenhamos muitas coisas até naturais, mas não temos absolutamente nada. Estamos mortos. Se estamos desligados do Senhor, da videira, e aí nós podemos enumerar muitas situações que tentam nos tirar de estarmos ligados em Cristo. Mas se isso tiver êxito em nós, nós perdemos tudo, absolutamente tudo. Sem a presença do Senhor, nós não temos nada. Sem a vida do Senhor correndo no nosso meio. E muito daquilo que eu vou falar já foi ministrado pelos cânticos, pelas palavras ditas no louvor. Só presta atenção que você vai identificar. Então, o que eu preciso, além de valorizar, eu tenho que permitir ao Espírito Santo que sonda a minha vida. Como que eu tenho entrado na casa do Senhor? Como que eu vou participar desse dia solene?
Como está o meu coração? Como está o meu desejo de busca em Cristo Jesus? Será que eu não estou no automático? Será que eu não estou sendo religioso? Será que eu não apenas estou fazendo um encontro social? E não são coisas que nós temos que permitir que o Espírito Santo venha sondar a nossa vida. Será que eu estou aqui só apenas por ministrar? Não. A resposta tem que ser não. Tudo aquilo que venha arder na nossa vida tem que ser vindo do Senhor. Por mais tempo que nós temos de caminhada, eu tenho que permitir ainda que eu seja renovado dia após dia, culto após culto. Porque existe um perigo lá fora. Existe um inimigo que ele é incansável. E ele quer nos tirar dessa comunhão com o Senhor. Mas nós que estamos atentos, irmãos, vamos valorizar. Vamos valorizar, e a gente demonstra isso nas pequenas coisas. Eu gosto muito de atentar nos pequenos detalhes, porque os pequenos detalhes fazem diferença. Eu gosto de chamar a atenção sobre a minha vida, porque eu preciso também, como diz, me policiar, como Paulo dizia, para que eu mesmo não seja reprovado daquilo que muitas vezes ele pregava. Então existe uma responsabilidade, essa presença de Deus, essa essência de Deus, ela está dentro de nós. E um momento só separado, um momento só, que seja um segundo longe da presença do Senhor, é como se fosse um segundo, um minuto sem oxigênio. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 15. Versículo Marcos capítulo 15, versículo apenas, vamos ver por enquanto, versículo 34. Só um instante. Marcos capítulo 15, vamos ver o versículo 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos aqui que Jesus, sendo crucificado pelo meu e pelo seu pecado, já no momento ali da sua morte, ele traz essa exclamação, esse grito. Da sua vida sai essa expressão: Deus meu, por que me desamparaste? E essa expressão, além da dor física que é incomparável, ninguém pode medir o que Jesus passou ali na cruz pelas nossas vidas, para estarmos aqui ouvindo a sua palavra, nós não podemos dimensionar, porque não estávamos ali, Jesus estava. Mas eu vejo nesse texto, eu vou usar uma expressão aqui, mas
Talvez por me faltar alguma coisa agora no momento. Talvez o desespero, vou usar essa expressão, se alguém quiser me corrigir, pode. Seja porque, por um momento, Jesus disse a mim: olha, por que me desamparaste? Falando ao Pai. Então tudo aquilo que ele exprimiu, ele passou ali, é pela ausência, entre aspas, do Pai. Pela ausência, entre aspas, de Deus. O pecado que ele carregava, o pecado de todo mundo, claro. Ele sabia que iria acontecer, esse dia iria chegar. Mas quando nós estávamos falando no início, a ausência do Pai ali naquele momento, foi o que mais Jesus sentiu. Ainda que Deus jamais o abandonou, jamais, mas por causa do nosso pecado, houve uma pequena separação ali. Mas depois nós vamos ver que ele é levado aos céus, está sentado com o Pai. Eu estava pensando nesse texto, por um momento, Jesus ele fala: olha, meu Deus, Deus meu, Deus meu. Irmãos, quantas vezes, talvez nós não estamos valorizando essa presença, essa comunhão que nós precisamos ter. Quantas vezes desligamos quando saímos deste lugar? Quantas vezes não arde em nós esse desejo de ter essa comunhão com o Senhor, de ter essa vida de prática, essa vida de realmente ser um filho de Deus? Não estou falando só de culto, só do momento de culto, não é isso. Ali Jesus ele exprime, olha, um desejo de que jamais fosse separado do Deus Pai. E o que nós temos hoje, e o que nós precisamos hoje, é sentir esse desejo de estar sempre na presença do Senhor, sempre na casa do Senhor. Tem que arder no nosso coração essa busca, esse desejo de ter fome, de clamar a Deus, de ir para um arrependimento se estamos totalmente fora ou quase fora. Nós temos que buscar a Deus, porque Ele é tudo para nós. E quando eu entendo que eu preciso examinar a minha vida, é porque isso é a essência de cada cristão, de cada filho de Deus, essa comunhão com o Pai. E essa comunhão não pode ser interrompida: ora eu quero, ora eu não quero. O clamor que existe em nós tem que ser por cada dia, 24 horas por dia, em clamar ao Senhor, em buscar ao Senhor, seja no seu trabalho, seja por onde está, na escola, nas ruas. Eu tenho que ter comunhão com o Senhor. Eu tenho que ter uma vida de busca. E se eu não sentir esse arder, se eu não sentir esse incômodo dentro de mim, como Jesus aqui sendo crucificado, alguma coisa está errada. E nós precisamos rever. Amém? Se eu só estou feliz quando eu estou aqui, alguma coisa está errada. Se eu não consigo ter esse calor do Espírito dentro do meu trabalho, alguma coisa está errada.
Se eu não consigo ter essa comunhão com o Senhor, dentro do meu quarto, da minha casa, alguma coisa, certamente está errado. E nessa comunhão é onde nós somos fortalecidos. É na vida. A vida, ela morre do corpo. Amém? O que nós recebemos da parte do Senhor é que nos dá vida, que tem nos dado vida e tem nos sustentado até hoje. Se nós percebemos e buscarmos a Deus, o que tem tentado me tirar da tua presença, dessa comunhão? O que tem tentado nos colocar numa situação que não estamos ligados na vida? Eu tenho que sondar a minha vida. Então, esse clamor, depois nós vamos voltar aqui nesse texto. Nós vamos abrir agora em 1 Samuel, eu te convido aí a abrir. Para entendermos um pouquinho melhor, 1 Samuel capítulo 4. A partir do verso 16, olha para você ver essa situação. 1 Samuel 4, a partir do 16, diz assim: E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Versículo 18. E sucedeu o quê? Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temos, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Então nós vemos aqui que nem o nascimento daquele filho, antecipado pelas notícias, aquele parto, nem nisso ela teve alegria, quando disseram que o seu marido, seu sogro, o filho e Finéias tinham morrido, mas quando disseram da arca, quando falaram que tinha levado a arca, ali tinha levado tudo. Que era a presença de Deus no meio do povo. Olha o que ocasionou uma situação de morte,
Mas, citando a arca, eu quero trazer esse texto e que os irmãos prestem atenção quando se fala da arca. Foi-se a glória de Deus, foi-se a presença de Deus. Olha o significado que tinha a arca para aquele povo. Olha o que representava aquela arca, que era a presença de Deus no meio do povo. Era tudo. Era certeza de vitória. Era certeza que Deus estava ali. Mas nós sabemos o texto. Nós sabemos dos pecados dos filhos de Eli. Nós conhecemos todo esse texto, toda essa história. Mas eu quero só parar nesse texto. Quando a arca é levada, e hoje nós sabemos que nós carregamos a presença do Senhor. Nós carregamos o que é de mais precioso, a presença de Deus em nós. E quando aquela mulher dá à luz àquele filho, ela não tem alegria, ela não tem prazer. Tudo aquilo que para ela seria ali em tempos normais, um momento de alegria para ela e para os demais, naquele momento, naquela notícia, que a arca foi levada, de nada adiantou. Nada sobressaiu aquela notícia de que a arca tinha sido levada. Irmãos, irmãs, vamos valorizar. Uma vida sem a presença de Deus está morta. E quantos estão mortos aí fora, que talvez um dia caminharam com o Senhor, estavam na tua presença, e deixaram que a presença do Senhor, o Espírito Santo, fosse tirada da sua vida. Não estou aqui para julgar ninguém. Ainda existe esperança para todos aqueles que estão lá fora. Todos os que conheceram, todos ainda que o Senhor tem contado entre os salvos, que ainda de repente está dentro de um barco, está preso a um vício. Deus pode fazer e vai fazer. Amém? Mas nós, como que eu tenho cuidado dessa presença do Espírito Santo dentro da minha vida? Como que eu tenho relacionado com a presença do Espírito Santo dentro desse tabernáculo? Como que eu tenho guardado puro, santo este lugar, que é do Senhor, que é a habitação do Senhor? Como que eu tenho alimentado? Como que eu tenho buscado? Existe fome, existe sede, existe um desejo de comunhão. Muitas das coisas que vêm é para o quê? Esvaziar esse tabernáculo. E uma vez vazio, não fica vazio. Nós sabemos bem disso. Então eu tenho que arder, eu tenho que desejar, eu tenho que buscar de Deus. Deus me ajuda. O Senhor me deu vida. O Senhor nos deu vida. Irmãos, como que isso faz diferença quando nós deixamos que essa palavra entre no nosso coração? Eu falo, olha, eu tenho valor mesmo, não por mim, mas por causa do Espírito Santo. Eu carrego algo precioso, você carrega algo precioso dentro da sua vida. Irmãos, nós temos que gritar isso dia após dia. Nós carregamos a presença do Senhor. Amém? Você é um testemunho, uma testemunha do Senhor.
excelência, a primícia do Espírito em nós. Se você não valorizar isso, mesmo estando dentro da casa do Senhor, você está perdendo. Você está perdendo essa comunhão. Ah, Senhor, que o Senhor nos ajude. Porque ainda falamos de qualquer maneira, ainda comentamos de qualquer maneira, acusamos, falando entre irmãos, e isso não é permitido a nós. Como eu vou falar de alguém que carrega a mesma essência, a mesma primícia? Como eu vou acusar alguém que carrega o mesmo Espírito Santo? Irmãos, eu tenho que entender, eu tenho que buscar em Deus. Deus me ajuda a compreender o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Me ajuda a compreender isso. Me ajuda a entender, me ajuda no sentido de viver. Porque é fácil nós cantarmos, Ele morreu na nossa morte para vivermos a sua vida. Pelo contrário, nós estamos vivendo a nossa vida. Porque na cruz só Ele podia fazer, e assim Ele fez. E hoje, por qualquer coisa, nós estamos deixando que o inimigo venha roubar, tentar nos separar dessa comunhão com o corpo de Cristo. Toda situação, preste bastante atenção, toda situação que nós permitimos que venha sobre a nossa vida, a gente aceita. A primeira coisa que vai acontecer, vamos parar de estarmos ligados ao corpo de Cristo. Vamos começar a nos ausentar, vamos começar a nos desligar do corpo. E deveria ser o contrário. Quando alguma coisa vem sobre mim, eu entro no corpo. Eu peço socorro ao corpo. O meu refúgio é o corpo. A minha busca tem que ser no corpo. E não sair do corpo de Cristo. Amém? Deus tem nos dado vida no Espírito. Vamos abrir a palavra em Romanos, no capítulo 8. Deixa o Senhor falar ao seu coração nesta manhã. Deixa que a palavra dele através do Espírito Santo venha comunicar a sua vida. Tomamos o capítulo 8, a partir do verso 37. Eu gostaria que o William lesse na sua tradução, que é um pouquinho diferente, até o 37, 38 e o 39. Em todas as situações, tem uma vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então a palavra de Deus fala: em todas essas coisas somos mais do que vencedores
versículo 38, existe uma afirmação aqui, olha, porque estou certo de quê? Eu estou certo, convicto, não há dúvida. Nada nos separará, nada. Amém? Nada vai nos separar desse amor. Nada, absolutamente nada, nem morte, nem vida, nem um comentário, nada. Quando a gente fala nada, é nada. Então tudo aquilo que o inimigo tentar contra as nossas vidas já foi anulado por uma posição firme na qual eu estou em Cristo Jesus. Eu estou bem certo. Pode vir palavra, pode vir cochicho, pode vir decepções, pode vir nada vai ocupar esse lugar que é somente do Senhor. Irmãos, e quantas coisas tem vindo, está vindo, que tem nos tirado da presença, que tem diminuído a nossa fé, que tem diminuído o nosso crer, que tem muitas vezes nos colocado numa situação para baixo. Quantas vezes nós estamos permitindo coisas, claro que são coisas que talvez nem para nos chatear, mas sim, fica chateado em um momento só, mas reage no Senhor, reage em Cristo. Não é para sairmos, não é para irmos para outro lugar, é para entendermos que existe um processo. Ali na cruz, Jesus sabia que teria que passar por aquilo. O que você está passando que tem te desanimado? O que você está passando, que você está pensando, olha, não sei se eu vou. Não sei se eu consigo mais. O que nós estamos vivendo, o que o inimigo está colocando na nossa mente, soando nos nossos corações, que muitas vezes quer que venhamos a desanimar. O pastor Pandraço deveria fazer assim, deveria fazer assado, o William deveria cantar só esses cânticos. Ninguém me chama, ninguém me ama, ninguém me quer. Meu Deus, o que tem tentado nos separar? Se não for fulano, não vou. Se não for ciclano, não vou. Poderia ser outro ministrando. O que tem tentado nos separar? E essa palavra nos diz, porque estou certo de quê? O que você passa dentro do seu lar, com a vida do seu esposo, no seu casamento, com a vida da sua esposa, com os filhos, no trabalho, nada pode nos separar. Aquele que me persegue, aquele que não tem uma palavra de carinho, de amor, aquele que não demonstra afeto, nada pode me separar. Nada pode me separar de Jesus Cristo. Por mais que você esteja vivendo a pior fase, vamos dizer assim, entre aspas, da sua vida, aonde talvez você não esperasse que muitas coisas que você está vivendo viesse a viver. Mas Deus está falando, nada pode nos separar. Pelo contrário, eu tenho que estar firme. Eu estou bem certo. Não existe dúvida nessa expressão. Eu estou bem certo. Amém? Então o que vai nos separar? Nada. Vamos dizer? Nada. Vamos voltar lá em Marcos, agora já quase finalizando. Marcos, capítulo. Nós lemos o capítulo 15, agora nós vamos ler
Nós vamos ler a partir de Marcos capítulo 16, a partir do verso 6. Esse texto que nós vamos finalizar. E diz assim, Marcos 16, 6. Vou ler a partir do 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita. Aqui está nos falando da ressurreição de Jesus Cristo. A partir do verso 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. Verso 6. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Olha essa expressão. Vocês estão procurando aqui, já não está aqui mais não. Já foi. Amém? Já ressuscitou. Então o nosso Jesus, que nos deu vida, em seu sacrifício perfeito, não está mais aqui. Já ressuscitou. E elas que foram, aquelas mulheres que foram ali, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, que diz aqui no verso 1, foram ali procurar o corpo. Irmãos, não temos mais motivos de queixa, de tristeza, de angústia. Ele já nos deu vida. E essa palavra, quando a gente lê, nos fala que, olha, por que procurais entre os mortos, aquele que vive? E no versículo 7, mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Versículo 9: Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. O motivo ali, aparentemente, era de luto, porque também esqueceram da palavra do Senhor. Esqueceram que ele ia morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar, como foi de fato. Mas olha que como aquela comoção, aquilo que aconteceu naquele momento, como foi que aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles não guardaram, eles não prestaram atenção em tudo que o Senhor tinha dito. E eles estavam tristes e chorando. Aquele que não tem esperança, esse realmente está triste e ele está chorando. E ouvindo no versículo 11, e ouvindo eles que vivia, e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam caminho para Campo. E indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Nem com as testemunhas falando ali a respeito, que viu Jesus, que ele não estava morto. Mesmo assim, eles não creram naqueles que foram enviados ali para dizer: olha, Jesus vive, ele não está mais morto. Mas assim, eles não creram, eles não tiveram um entendimento, eles não creram naquelas mulheres, eles não creram naqueles discípulos. Olha o perigo que nós corremos quando não damos crédito àquele que está ao nosso lado. Porque poderia ser qualquer um de nós dizendo: olha, Jesus vive, eu vi ele estava lá fora, ele está entrando,
acredito. Estava morto. E se eu não dou crédito, as coisas que me entristecem vão me entristecer cada vez mais. O choro que estava ali, as lágrimas que estavam rolando ali no rosto, vai acontecer e vai continuar. Mas Deus está trazendo algo novo, uma boa nova. Meu Deus, uma nova palavra que eu preciso crer. Não uma nova palavra, mas um Espírito que está trazendo algo novo dentro em mim, movendo dentro em nós. Que Ele está vivo. Jesus, Ele está vivo. Então eu não posso relacionar com Ele como se Ele estivesse morto, como se Ele não pudesse me ajudar, como se Ele não pudesse salvar o meu filho ou a minha filha. Se Ele quiser, Ele pode. Vivemos uma situação que não tem mais. Tão decepcionado. Nós não vamos deixar de crer que Jesus ressuscitou, mas às vezes vamos deixar de crer naquele Deus que está conosco a todo momento por causa de uma situação que nós ficamos tão decepcionados, tão entristecidos, que nós nos apegamos a ela tanto e que nós falamos, não tem mais jeito, mas Jesus ressuscitou. Deus permitiu que passasse, que acontecesse aquela morte aos olhos de todos, os olhos dos discípulos. Acabou, nossa esperança acabou, ele está morto. Quem nós esperávamos que fosse, que ia restaurar Israel, está morto. Embora ele já tinha previsto tudo que ele ia passar, ele falou que no terceiro dia ele ressuscitou. Se você está desanimado, se você está decepcionado, saiba de uma coisa: o Senhor vive, e aquele que vive é Senhor da situação. Ele tem domínio da situação e as coisas não acabaram. Olhe para aquele que ressuscitou. Esse é o tempo de nós olharmos para aquele que muda todas as coisas, ainda que os nossos olhos não vejam. Eu não posso estar morto dentro em mim. Você consegue levar na parede? Na adoração, quando nós cantávamos Volta Israel para o Senhor falou no meu coração que esta é uma manhã que ele estava buscando para um encontro com ele e reavivar dentro de nós, rever dentro de nós o que precisaria mudar. Porque esta era uma manhã mesmo que ele derramou a sua glória, mas nos chamando para um encontro eterno com ele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqueles que estavam ali não creram, mesmo sendo enviado ali. E no versículo 14 diz assim: finalmente apareceu aos 11. Estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Versículo 19. Ora, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Amém? Amém. O nosso Deus vive. O nosso Deus está trazendo a sua palavra para que venhamos a crer. Olha como Jesus é tremendo.
Ele aparece no meio dos homens. Que até ali não estavam crendo que ele tinha ressuscitado. Como que Deus é tremendo. Como que Deus vem até nós. E minhas palavras dizendo, olha, agora que vocês me viram, vai, ide. É isso que Deus está falando da nossa vida. Se acenda o seu interior. Amém? Em nome de Jesus.